Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho de ciclos de potência a gás do tipo Otto, né? O ciclo Otto é o ciclo que a gente conhece bastante aí, todo motor de automóvel no Brasil, de carros e automóveis de pequeno porte usa um ciclo Otto. Mas deixa eu só falar um pouquinho antes o que é o ciclo de potência a gás. Quando a gente fala de ciclo de potência a gás, está falando aí basicamente o que a gente vai trabalhar. A gente quer gerar potência, objetivo, então nosso ciclo é o ciclo de potência, o objetivo é tirar trabalho, tirar a potência do nosso ciclo. E a gente está falando de um ciclo que opera a gás. E a gás, nesse caso, é o significado que a gente não vai ter nenhum tipo de mudança de fase durante o ciclo. Ele começa como gás, passa o ciclo inteiro como gás, vai variar a pressão, varia a temperatura, troca calor, ganha calor, etc. Mas ele vai sempre se manter como um gás. A gente modela esses ciclos normalmente com um ciclo de gás ideal ou de gás perfeito. O gás perfeito já tem calor específico, a pressão e volume constantes. Então esses valores CP e CV são constantes também, então não variam com nada e já é um gás perfeito. Sempre são modelados assim, ou como gás ideal ou como gás perfeito, tá? Não tem variação nesse caso. Mas a gente entende dessa forma aí. O ciclo teórico do ciclo Otto, ele parte disso aqui, ó. O ciclo teórico a gente vai ter, eu até anotei aqui embaixo quais são os processos dele. A gente vai ter uma compressão, que é isentrópica, uma introdução de calor agora, volume constante, ou seja, lembra um pouco aquilo que a gente falou lá do ciclo Stirling, né? Agora tem processo que vão ocorrer a volume constante, a expansão isentrópica novamente, e aí a rejeição de calor a volume constante. O ciclo Otto, então, no diagrama PV, ele é isso aqui, ó. Você tem um processo de expansão, então nessa expansão aqui você está realmente saindo a gente entende aquele modelo que a gente tem de cilindros, né? O motor cilindro, pistão cilindro, ele funciona no mundo automóvel dessa forma. Ele sai de um ponto morto inferior, o cilindro está lá embaixo, e aí ele vai, na verdade, perdão, deixa eu começar então do ponto A. Começa do ponto A, é isso mesmo, está no ponto morto inferior, está lá embaixo, tem um volumão grandão, e aqui em cima é a teto da câmara de combustão, e ele vai começar a se comprimir do ponto A para o B. Ele comprime o fluido com o gás. Com o gás é um gás com uma mistura de combustível também. Comprime até chegar no ponto morto superior, que é a trava. Ele não vai mais alto que isso aqui, porque é o limite, né? Tem uma biela com um virabrequim aqui embaixo, acho que é virabrequim, com um eixo que vai empurrando aqui para cima, então o limite ele não chega mais alto do que isso aqui não, ele vai chegar no máximo no ponto morto superior dele. Chegou nesse ponto morto superior, você vai introduzir calor, a introdução de calor, você vai jogar calor nele. Aqueceu, esse fluido que está ali dentro vai ganhar, vai ficar altamente entálpico, com uma pressão mais alta, uma temperatura mais alta, energia interna mais alta. Essa energia toda é convertida em trabalho mecânico. A partir do momento que ele começa a expandir esse fluido, né? Expandir, vai empurrando esse cilindro para baixo, vai girando a biela virabrequim, e aí eles vão descendo esse cilindro aqui para baixo, ó, até chegar novamente no ponto morto inferior. Chegou no ponto morto inferior, esse calor todo que tem aqui, ele é rejeitado para fora, e aí ele comprime novamente. Essa é a ideia do ciclo Otto ideal, o ciclo Otto teórico. Tá? Nesse processo, a gente está entendendo que esse fluido vai ter um trabalho que a gente quer, uma parte de trabalho, né, que a gente quer que aconteça, que é esse trabalho de expansão. Você quer que a energia que você introduziu no seu gás seja usada para a expansão ali a expansão do seu fluido e assim empurra esse pistão para baixo. E tem um trabalho que a gente não quer, que é o trabalho de compressão. Você não quer você não quer gastar com ele, você acaba tendo que gastar, porque você tem que novamente comprimir o seu fluido, né, para que ele entre na fase onde ele vai entrar a introdução de calor. Mas é uma perda, na verdade. Você acaba tirando, né, perdendo essa energia, perdendo essa energia que você tinha da expansão, um pouco dela fica nesse processo de compressão, um caso não ideal, até que, mas o trabalho líquido que você tira é tudo que está na integral dentro desse volume, dentro desse ciclo aqui de A, B, C e D. Tá? Então o que você entrou, se você quiser aumentar o trabalho líquido, você pode aumentar tanto as suas regiões aqui onde você está introduzindo calor, onde você está fazendo essa compressão isentrópica, você pode tentar comprimir uma pressão mais alta ou tentar você pode tentar comprimir uma pressão mais baixa, né, chegar no B, na pressão em B aqui um pouco menor, para tentar fazer com que o seu ciclo tenha mais volume de expansão, mais volume de trabalho líquido, né, ou você pode tentar fazer com que essa linha aqui, onde tem entre C e D, opere numa região mais alta. Né, isso vai fazer com que a introdução de calor introduza ainda mais calor dentro do seu ciclo. Né, então, são as possibilidades que você tem aí de fazer isso aí. Se você quiser ver esse ciclo no diagrama TS, é um pouco diferente. Eu até desenhei com linha reta, mas essas linhas entre B e C e A e D não são retas, elas são um pouco curvas. Só que elas mantêm uma proporção, né? São linhas de volume constante. Então se eu tenho aqui, ó, eu posso analisar isso aqui dessa forma, eu falo, olha, aqui eu tenho um processo que está ocorrendo entre B e C, é um processo a volume constante, ou seja, aqui eu tenho um V que é igual a constante, e aqui entre D e A eu tenho um V novamente que é igual a constante,
essas linhas elas são proporcionais com relação a como que as temperaturas variam. A razão de temperaturas entre C e B e a razão de temperaturas entre D e A, elas são iguais entre si. Essa definição que está aqui embaixo. Elas se mantêm porque as duas estão em linhas de volume constante. Essas linhas são bem suaves, né? Linhas de... não tem transições bruscas, né? Nenhum nada nesse plano. Então são linhas suaves que mantêm essa proporcionalidade à medida que eu vou variando a temperatura e a entropia. Bom, então tenho aqui também os processos, né, que estão marcados, o processo de compressão que é isentrópico entre A e B, o processo de expansão isentrópica entre C e D. Tudo isso aí eu tenho definições que são importantes de projeto, como essa pressão média efetiva, que é o trabalho total líquido, né, que eu tiro do meu ciclo, seria esse trabalho, essa integral abaixo da linha azul aqui entre C e D, menos a integral da linha entre A e B, ou seja, seria o trabalho que eu consigo tirar líquido, né, ou seja, seria a integral marcando tudo que está dentro desse ciclo A, B, C e D aqui, dividido pelos volumes que eu tenho físicos, né, do ponto morto inferior menos do ponto morto superior, sendo esses pontos mortos considerados. O ponto morto inferior é o cilindro lá em cima, ou seja, eu tenho aquele o menor volume possível, ponto morto superior, perdão, o cilindro está lá em cima, superior por isso, porque ele está lá em cima no cilindro. Eu tenho o menor volume possível, o ponto morto inferior é onde ele bate, lá embaixo ele vai voltar, ele chega nessa região onde ele tem o maior volume possível. Né? Nenhum desses volumes, o ponto morto superior não pode ter um volume zero, ele tem um volume morto mesmo, que a gente não consegue subir, e aquele é o volume físico onde você vai introduzir o calor no seu ciclo. Um ciclo real, Otto, o ciclo foi inventado por esse aqui, Nicolas August Otto, que era um engenheiro alemão. O ciclo real Otto não é exatamente essa belezura que a gente está falando, né? A gente não consegue replicar isso. Primeiro que você tem os processos de aspiração e exaustão. Você vai ter que aspirar o ar aqui para dentro, ou seja, vai ter que puxar o ar para dentro, não vai ter nada de trabalho sendo gerado ali, você vai perder trabalho também. Nisso daí você vai ter o processo de exaustão, que você vai simplesmente empurrar o fluido que já entrou em combustão para fora. Mas se pegar a parte da entrada, da admissão que tem aqui, o seu ar entra na admissão, aí você fecha a válvula, depois você vai comprimir o ar que está ali dentro. Câmara fechada, volume fechado, massa fechada ali dentro, começa a comprimir. Só que tem uma questão, né? Você vai comprimindo o seu fluido e vai aumentando a pressão e a temperatura, chega aumentando. Quando ele vai chegando em uma certa região, está perto ali do ponto morto superior, o ideal é que você faça isso, você inicie a ignição, porque ali dentro agora você já injetou, entrou no processo de entrada, você entra com o ar e muitas vezes entra com combustível também, o combustível já entra junto na admissão, ou você tem às vezes alguma injeção de combustível dentro da câmara, tem algumas coisas assim, mas normalmente o ar já vai entrando com a combustão, já vai entrando com o combustível, vai se misturando ali no processo em que ele está comprimindo. Nesse processo vai se misturando o fluido, então vai chegando no ponto superior, você tem que misturar combustível e você vai entrar com a ignição. A ignição é uma centelha faísca mesmo, já é uma faísca que vai, com essa corrente elétrica, gera energia suficiente para você começar uma combustão. Essa combustão começa, só que a combustão, mesmo que ela seja muito rápida, não é instantânea. Você pensar que o seu cilindro está subindo aqui, você gerou uma combustão, a sua frente de chama vai começar a descer. O seu pistão está subindo. Ele chegou no ponto superior, mas a sua chama ainda está descendo. O ideal é que na hora que a chama desce, ela encosta no cilindro, ela vai começar a estar exatamente no ponto onde o cilindro começa a descer também. Porque ele vai começar a puxar a sua frente de chama, toda a energia que chegou ali pura da sua introdução de calor a partir da combustão, ela chega na frente de chama, começa a entrar em contato com o cilindro e vai empurrando esse cilindro para baixo. Esse cilindro não, vai empurrando o pistão, vai chegar a entrar em contato com a face do pistão, a sua frente de chama está descendo lá de cima, né, da ignição, ela entra em contato com a face do pistão e ela empurra esse pistão para baixo. Então a ideia é essa, que você não vai ter em nenhum momento algo que seria não ideal, como por exemplo a sua frente de chama começar a descer e o seu pistão ainda está subindo. Por quê? Porque daí você tem uma força, uma pressão muito grande vindo dessa sua frente de chama, que está se aquecendo aqui por causa da combustão, e também tem uma força ainda vindo ainda desse pistão, resquício ainda da última combustão que ele teve, né? Da inércia dos próprios dispositivos, das próprias partes do motor, que ele vai entrar em contato uma com a outra, vai se chocar aqui de frente. Então a sua pistão ainda vai empurrar um pouquinho a chama, né? O ideal é que, na verdade, essa chama já entre em contato com o pistão quando ele já está descendo, porque daí ele vai aumentar a força, como se ele estivesse descendo aqui, vai chegar uma força maior, vai empurrar ele para baixo. E você aproveita mais essa combustão. Por isso você entra a combustão, o tempo da combustão, de quando ele é gritado antes de chegar no ponto superior, é algo muito bem calibrado no motor para você ter um melhor rendimento dele. O pessoal que mexe com o motor vai saber muito mais do que eu sobre isso. Eu não trabalho mais com o motor, não entendo muito bem. Eu lembro algumas coisas, mas não lembro muito bem não.
Então aqui vai ter esse processo agora que vai entrar, aumentar a câmara de combustão. Você vê que quando entra a combustão, sobe a pressão pra caramba, vai dispara a pressão, aí o fluido fica bem mais entálpico, né? Muito mais energia, e aí ele usa toda essa energia para gerar potência, vai empurrar o pistão para baixo e vai gerar potência. Chegou que no final ocorre a mesma coisa, ele vai ter que abrir a válvula de exaustão para o fluido sair, só que ele abre a válvula de exaustão um pouquinho antes de chegar no ponto morto inferior. Por quê? Porque o seu fluido está aqui com muita energia, está descendo, está descendo. Você abre ele antes de chegar no ponto morto inferior, por quê? Porque você quer aproveitar um pouco dessa energia que o seu fluido tem ainda, para quando você abrir a válvula de exaustão, essa energia ainda sirva para limpar os gases que já entraram em combustão para fora. Porque esse gás que está ali de combustão, você não usa ele para mais nada, você não tem como você aproveitar ele. Você não consegue gerar combustão de novo, sabe? Você não tem mais como tirar trabalho a partir de energia química dali, um processo de reação química dali, porque tudo já está dos produtos da combustão, você não está mais não tem como você entrar aquilo ali em combustão de novo. Já mudou as partículas, já mudou a matéria, tudo já mudou, já não tem mais como se aproveitar. Então você tem que tirar ele do seu motor para que depois venha a entrada de ar de novo e tire e entre ali no motor, e aí entra ar limpo com combustível novo, e aí você consegue fazer isso. Quanto melhor você conseguir limpar o seu motor, abrindo essa válvula de exaustão, menos variabilidade você tem entre um ciclo e outro, você diminui essa variabilidade cíclica, né, porque você consegue trocar mais esse ar que está ali dentro, e você consegue também, mas você acaba perdendo um pouquinho de trabalho também nisso. Ou seja, tem coisas que são ruins, né, que acontecem quando você tem um ciclo Otto real, mas ele ainda é uma boa aproximação, a gente tem do ciclo Otto ideal. Quando a gente analisa o ciclo Otto ideal, a gente tem que fazer essas considerações, eu até citei elas aqui quando estava falando. Tem que considerar que a quantidade de ar é fixa, você não vai ter processo de aspiração e exaustão, e a combustão, a gente vai modelar ela, vai entender essa combustão como um processo de introdução de calor, é simplesmente a introdução de calor. Então você tem essas considerações aqui, a gente vai considerar que todos os processos que estão envolvidos na análise do ciclo ideal são processos internamente reversíveis. Como tem uma massa fixa, a gente usa a primeira lei no formato do balanço da energia para sistemas fechados. E a gente pode analisar isso aqui dessa forma, olha só. Eu tenho a quantidade de trabalho que é realizada, né? Eu tenho a primeira lei, eu posso usar a primeira lei para saber o quê? Eu sei que a minha variação de energia total é igual a variação da energia interna mais energia cinética mais energia potencial é igual ao calor menos o trabalho. Eu sei que essa não tem variação de energia cinética, eu poderia até considerar a variação de energia potencial se eu considerasse por algum acaso que eu tenho por exemplo, uma variação do centro de massa, por exemplo, do meu fluido, mas eu desconsidero, isso é pouca coisa. Então, quando eu corto esses termos, eu não tenho, né, compressão isotrópica, também não tenho troca de calor, o que sobra dessa equação aqui é só isso, ó, o que está aqui em cima. O trabalho é uma relação da diferença de energias internas. E mesma coisa acontece com a introdução de calor a volume constante, né? Só que agora não tenho trabalho, porque o volume é constante, o meu volume ainda é importante. Nesse caso, como estou analisando um pistão cilindro, né, o trabalho é realizado na forma de pressão, variação de volume, né? Essa integral que eu tenho aqui, por exemplo, entre um ponto I e um ponto J qualquer, faço essa integral, sei qual que é o trabalho que foi realizado. Mas como o meu volume é constante, eu não tenho trabalho, então eu sei que toda a minha troca de calor entre B e C, que seria nesse ponto onde eu tenho introdução de calor, ela é igual à energia interna em C menos a energia interna em B. Tem uma certa inversão de sinais aqui agora na hora que falo nos processos de expansão e rejeição de calor, porque você vê que, olha só, a parte do A e B, a parte do B e C, sempre é como a gente conhece, né? O ponto final menos o ponto inicial, ou seja, eu estou indo de B para C, eu tenho o ponto final, que é o meu C, menos o ponto final, o ponto inicial em B, beleza. Mas aqui não, que é o contrário, eu estou indo de C para D, o meu trabalho, eu estou colocando primeiro o ponto inicial e menos o ponto final. Por que é isso? É porque, por convenção, e no livro se usa muito isso, o livro Moran Shapiro se usa muito isso, de considerar que esses trabalhos, o BC, CD, trabalho em AB, calor em BC, trabalho em CD, calor em DA, eles são todos positivos, eles são como se fosse tudo positivo. Então eles invertem aquelas convenções de sinais que são usadas para a primeira lei da termodinâmica, para outras definições também, que o trabalho que entra é positivo, o trabalho que sai é negativo. Aqui eles desconsideram elas. Eu acho um pouco feio isso, mas a realidade é que mesmo se você não desconsiderar, se você fizer uma análise matemática rigorosa, dá na mesma coisa. Mas por que eles fazem isso? Porque na hora que você analisa o trabalho do ciclo, olha só, o trabalho do ciclo é o quê? Vou até tirar isso aqui que estava anotado já, essa parte, né? Olha só, isso aqui eu tirava, tinha esquecido essas anotações aqui. O trabalho do ciclo, ele é o quê? Ele fica sendo o trabalho que você queria, que é aquele trabalho em CD, que é o trabalho de expansão, menos o trabalho de compressão. Isso aqui está até marcado com as mesmas cores que estão lá no desenho aqui do gráfico. Olha só, trabalho de expansão, trabalho de compressão. Você quer saber
que eles são. Então, o trabalho líquido é justamente o trabalho que você queria, que é o processo de compressão, processo de expansão, menos o trabalho de compressão, que está aqui em vermelho. E você pode usar as formulações das energias internas para poder descobrir eles aí, né? Que a gente tem já as formulações foram dadas na última página. E você também pode, como você sabe que pela primeira lei da termodinâmica a variação da energia total no ciclo é igual a zero, você pode avaliar da mesma forma o seu trabalho no ciclo igual ao seu trabalho, ao seu calor trocado no ciclo. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa. A parte que está mostrada aqui em cima é a mesma coisa aqui embaixo. Estou variando qual é o calor líquido trocado no meu ciclo. É o calor que eu troco em BC, o calor introduzido, menos o calor que é retirado ou rejeitado, que é o calor em dA. E a formulação a gente vê que você sempre substitui aqui a mesma coisa, né? Essa parte aqui, essa equação aqui de cima, é exatamente igual a essa equação de baixo. O que tem aquele negócio dos sinais que eu falei? Vou só mostrar aqui para vocês, olha só, porque aqui está considerando um sinal de menos, né? Ou seja, eu tenho um trabalho de expansão menos trabalho de compressão. Se eu fosse fazer realmente o trabalho no meu ciclo, eu ia falar, isso aqui na verdade é a soma, porque eu não estou ligando para sinal, eu vou somar todos os trabalhos. Qual que é o trabalho do meu ciclo? É todo o trabalho que foi trocado no meu ciclo, então eu quero avaliar todo mundo, eu vou querer avaliar com os sinais usando a convenção. Então esse termo aqui seria positivo, né? Seria um valor positivo, mas aí eu vou considerar os sinais agora, considerando, olha só, como eu considero os sinais na convenção de sinais que a gente utiliza na primeira lei, utiliza lá desde o começo de um curso de termodinâmica, né, convenção de sinais onde um calor trocado entrando no sistema é positivo, saindo negativo, um trabalho realizado no sistema é negativo, um trabalho realizado pelo sistema é positivo, eu acabaria invertendo isso daqui, ó. Eu também teria que inverter isso daqui, seria agora seria agora seria o que? Seria, nesse caso, acho que eu troquei a bola aqui, né? Eu teria que inverter, na verdade, esse sinal, porque agora eu estou fazendo o CD, na verdade seria o contrário, eu só teria que inverter o sinal de algum deles aqui, só que aí daria a mesma coisa, porque eu inverteria o sinal e aí eu teria um sinal trocado de um com um menos do outro, então daria a mesma coisa, acabaria dando a mesma formulação no início ou no final, não teria nenhum problema. Ou seja, se eu considerar a primeira lei com os sinais da primeira lei ou não considerar, dá a mesma coisa. Então é só pensar que é apenas uma convenção, a gente simplesmente simplificou ela dessa forma aí. E a gente sabe que tem essa definição que o calor trocado no ciclo é igual ao trabalho no ciclo, ela é usada para a gente inclusive definir esses termos aqui em função das trocas de calor. Qual que é a eficiência do ciclo Otto? Olha, a eficiência do ciclo Otto é essa aqui, ó. É o trabalho do ciclo dividido pelo calor que foi introduzido entre B e C. Então a gente tem o calor entre B e C, menos o calor entre D e A, que é exatamente a formulação do trabalho em função, né, dos calores trocados. E a gente cai nessa formulação que é bem igual à formulação que a gente tem de eficiência de qualquer ciclo, né? Essa é a relação dos calores trocados à fonte quente à fonte fria. Aqui a gente pode até escrever isso. Falar, ó, o que é esse QDA? QDA é justamente o QH, né? O calor trocado com a fonte quente. O QBC, justamente o calor trocado. Até o contrário, escrevi aqui ao contrário, olha só. O QDA é o calor trocado com fonte fria, a gente está rejeitando o calor. Nessa parte da fonte fria, isso aqui seria um QH, né? O QBC seria justamente o calor que a gente está pegando ali numa fonte quente, ou seja, está usando a mesma formulação de eficiência, só que a gente consegue trocar esses calores trocados pelas definições que a gente tem de energias internas, o C, o B, o D menos o A e o C menos o B, a gente acaba nessa formulação aqui, a gente tem tudo em função das energias internas, com essa vantagem que a gente sabe que a gente pode usar essa formulação de que a variação da energia interna é igual ao calor específico ao volume constante vezes a variação da temperatura. Então a nossa formulação se torna essa daqui, ó, uma relação agora só de temperaturas, temperatura dos pontos A, B, C e D. Só que a gente pode simplificar isso aí pra caramba ainda, né? Ou seja, essa formulação do ciclo Otto a gente já pode ainda dividir a parte de cima por TA, a parte de baixo por TB. A gente fica com essa formulação aqui, ó, até apagar isso daqui também, esses verdinhos. Porque olha só, a gente fica com o quê? 1 menos TA sobre TB e fica essa formulação aqui dentro. Ou seja, a gente tem o TD sobre TA menos 1 e o TC sobre TB menos 1 no denominador. Só que a gente sabe da nossa definição lá, que a gente sabe que essas razões são proporcionais, né? A temperatura em C sobre a temperatura em B é proporcional à temperatura em D sobre a temperatura em A. Na verdade são iguais, né? Aqui está dado aqui a fórmula. Então essa parte de cima aqui do numerador, a gente pode até escrever ela aqui, ó. Deixa eu escrever. Esta parte aqui de cima, se a gente separar isso aqui de uma forma, ó, isso daqui, a gente sabe que esse termo é igual a esse termo aqui de baixo. Então acaba que o nosso ciclo Otto fica dessa forma, só 1 menos TA sobre TB. E aí a gente vai usar essas informações que temos sobre gases ideais e processos entrópicos, a gente vai conseguir formular essa ideia, essa formulação, tirando das temperaturas e passando elas para os volumes. Olha só, a gente tem essa relação isentrópica, a relação de temperatura se torna uma razão
de volumes específicos, a gente consegue chegar na formulação final, onde a eficiência térmica do ciclo Otto é dependente disso aqui, o VA sobre VB. E olha só onde é que o VA e o VB estão. São exatamente o volume do meu ponto morto inferior e o volume do meu ponto morto superior. Ou seja, isso daqui, na verdade, é um valor dado como R, é a taxa de compressão do ciclo Otto. E isso daí é muito importante para o ciclo Otto, porque essa taxa de compressão ela é uma limitação também para ciclos Otto. Tá? O ciclo Otto tem normalmente uma eficiência da faixa de 0,7 e os ciclos Otto eles estão normalmente numa taxa de compressão entre 8 e 11. Não varia muito disso não, isso é uma limitação real que acontece principalmente por causa das características também do combustível que são usadas, né? As próprias características do motor de combustão interna do ciclo Otto, eles não são feitos para suportar altas pressões. O combustível que é usado ele é feito de um monte de... Ele é medido, a qualidade, a gente fala pela octanagem, né? Ou seja, a quantidade de octanas, que é uma coisa que tem lá dentro da gasolina, que ela impede, o objetivo dela é impedir a combustão. O objetivo dela é impedir a combustão. Isso fica meio estranho, né? Você está querendo colocar um combustível que não é para entrar em combustão? Como assim? Por que isso? É porque dentro desses motores de ciclo Otto tem um fenômeno chamado detonação. Acontece, eu peguei esse cilindro aqui agora, vamos supor que esse cilindro está sendo comprimido. Ele começa, esse pistão meu aqui na cor magenta está subindo, né? Setinha verde indicando que ele está subindo, está aumentando a pressão nessa região. E aqui eu tenho lá um monte de mistura, ar, combustível e tal. Aí chega no ponto aqui, eu vou ignitar ele aqui em cima, começa a gerar essas ondas, né? A pressão aumenta, vai aumentando rapidamente, se propaga como se fosse uma onda acústica dentro do cilindro. E isso o meu pistão está subindo, tá? Está subindo, subindo. Ele vai se propagando, aumentando a pressão. A partir do momento que eu ignito, essa frente de chama que é formada aqui em cima, ela vai descendo aqui para baixo e vai aumentando a temperatura. Só que essa temperatura é óbvio que ela não é um gradiente assim, que do nada aumenta a temperatura. Ela vai aumentando a temperatura aos poucos à frente de chama. Se por algum acaso, alguma região aqui tiver uma concentração de combustível um pouco maior, o que vai acontecer? Essa temperatura vai aumentar, essa pressão vai aumentar. Eu posso gerar aqui, ó, vou até marcar uma região. Posso acabar gerando aqui uma região onde eu vou ter uma outra combustão. Olha a minha outra combustão sendo gerada aqui embaixo. E essa outra combustão ela vai propagar uma frente de chama para todos os lados, inclusive para cima. Acontece que essa frente de chama aqui, que está sendo gerada, ela pode entrar em choque. Essa frente de chama que é não ideal, que eu não queria que ela acontecesse, ela não foi planejada dela acontecer. Ela vai acontecer por uma não uniformidade da distribuição de combustível. E essa frente de chama aqui, ó, ela vai propagar para cima. E essa aqui está vindo para baixo. Elas vão entrar em choque. Entrou em choque aqui no motor. Quando elas entram em choque, ocorre realmente um barulho, um tique assim que acontece, que você ouve no motor, que é a ocorrência da detonação. É o encontro dessas ondas de choque. E isso é óbvio, né? Você vai perder força, a força que está gerando ali da sua frente de chama que ia ser usada para gerar trabalho, né? Empurrando o pistão. Você vai gerar vibração, gerar danos ao material. Isso tudo é não ideal. É tudo condições assim que você perde muito da energia que você do trabalho, da potência que você poderia tirar do seu motor de combustão interna. Existem outros problemas também. Por que você tem que trabalhar sempre nessa taxa de compressão entre 8 e 11? Se você fizer um motor de ciclo Otto que está lá na taxa de compressão 20, 40, por exemplo, a pressão do combustível dentro do motor, na hora que você está comprimindo, chega nos pontos finais da compressão, isso aqui está chegando aqui em cima já, ó. Está chegando lá em cima. O seu pistão está subindo aqui, está chegando quase lá em cima, assim, ó. Você vai ter tanta pressão no seu fluido que ele nem vai precisar de ignição mais. Ele vai entrar em combustão espontânea. E essa combustão vai ser não planejada, né? Vai ser uma combustão a ocorrer de qualquer jeito. A sua frente de chama pode surgir uma aqui embaixo, igual foi mostrado. Pode surgir uma outra aqui embaixo, sei lá, pode surgir uma onda de combustão aqui assim, pode surgir outra aqui. Então você vai ter um monte de ondas de combustão, um monte de frentes de chama surgindo de maneira completamente irregular, e você perde completamente a capacidade sua de poder tirar a melhor quantidade de trabalho do seu ciclo Otto. Então essas condições não são ideais, por isso que você tenta evitar que a combustão ocorra. O que você quer que ocorra no motor ciclo Otto é que a combustão ocorra de maneira organizada. Você quer que ela parta aqui da ignição que está lá no topo e ela desça suavemente até chegar ao pistão, e aí chegando no pistão ela use a sua energia para empurrar, a sua entalpia vai estar alta para empurrar o pistão para baixo, e aí você tira a potência. Qualquer outro tipo de
de detonação que não seja vinculada à ignição, ela é não ideal. Você não quer que isso aconteça. Então você tenta evitar que o seu combustível entre em combustão. Você quer que o seu combustível tenha muita octana, tenha alta octanagem, porque daí ele não vai entrar em combustão fácil. Ele só vai entrar em combustão por causa da ignição, que está no topo aqui da cabeça do topo da sua câmara de combustão. Outra coisa, isso aí já são estudos feitos mesmo, né, pessoal? Conheço muita gente que estuda isso, o pessoal da UFMG, Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem o CTM, estudam muito motor, otimização dessas coisas. Eu me lembro de ter visto, a gente estudava, se eu não me engano, falava-se mistura segregada, porque aqui a gente está falando de uma mistura de ar combustível, esses pontinhos laranjas, como se fosse a mistura de combustível, né? Você pode fazer uma mistura de ar combustível que não seja uniforme, você pode jogar uma mistura grande de combustível aqui em cima, uma mistura muito rica, com muito combustível aqui em cima, e o resto aqui embaixo, isso é tudo uma mistura muito pobre. O que isso vai fazer? Você tem uma mistura muito rica numa região próxima da ignição, ele gera combustão. A partir do momento de gerar combustão, o resto aqui embaixo, ó, esse resto que sobrou aqui embaixo, não precisa ter uma mistura muito rica. Você já tem a combustão, ele vai conseguir queimar o resto do combustível de uma maneira muito fácil, assim, porque já tem a frente de chama, já foi criada. A dificuldade é gerar essa frente de chama, na verdade. Então você não precisa de muito combustível nessa região que está marcada em verde, você precisa de muito aqui em cima. Você pode então segregar, gerar um combustível, injetar mais combustível perto da ignição e menos para o resto. Daí você tem uma mistura rica aqui perto da ignição que vai gerar a frente de chama, e o resto tudo uma mistura pobre, só para gerar trabalho mesmo, porque daí o resto já entra em combustão, você consegue tirar a potência do motor, impedindo até que ocorra esse fenômeno de detonação, porque você não vai ter pontos aqui com muito combustível, com aumentar uma pressão, a temperatura, e vão entrar em combustão sem ignição, entendeu? Então você consegue evitar esse fenômeno de detonação com esse tipo de mistura. E um projeto que eu achava muito massa, eu não sei até onde foi, porque eu parei de acompanhar, era um projeto que fazia uma lança-chamas, né? Você tinha aqui, ó, uma câmara de combustão separada. Você imagina que aqui nessa região, aqui, ó, região aqui embaixo, você está usando uma mistura muito pobre, não tem quase nada de combustível aqui. Mas você coloca uma mistura muito, muito, muito rica nessa região aqui, ó. Deixa eu botar aqui para você só para marcar, quer ver? Será uma mistura muito, muito rica nesse lugar aqui, ó. O que isso aqui vai fazer? Quando o combustível estiver aqui, ele vai ter essa região azul ali marcada, que é uma pré-câmara, ele entra em combustão com uma mistura muito rica de combustível e injeta aqui, que vai sair aqui para baixo como se fosse um lança-chamas. Como se fosse um lança-chamas mesmo, ele joga aqui, ó, uma frente de chama aqui embaixo. Esse lança-chamas ele vai sair com uma alta pressão e alta temperatura e uma frente de chama já feita, já protegida, que vai ser protegida não é um bom termo, né? Uma frente de chama, você modela para ele sair com uma frente de chama que você quer, que daí ele consegue queimar o combustível completamente. Eu lembro que tinha uns problemas aqui de resfriamento dessa pré-câmara. Resfriamento era meio difícil aqui assim, nessa região, mas você conseguia também gerar essa lança-chamas que conseguia queimar o resto do combustível. Ou seja, você tem um monte de coisa aí legais sobre motor de combustão interna do tipo Otto. Tem um exemplinho que também está nas notas, mas eu vou deixar isso aí para vocês, a teoria sobre o ciclo Otto, beleza? Valeu, pessoal, até mais.